Oi, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo, uma mensagem da Palavra do Senhor. Dessa vez nós vamos abordar um tema muito polêmico e que poucas pessoas realmente, de fato, conhecem o pano de fundo. Eu tenho visto com bastante preocupação não só o imenso ódio entre os cristãos, pastores de ideologia de esquerda e de direita, cristãos envolvem evangélicos como católicos, né? Então, católicos e padres, cristãos, evangélicos e pastores, né? Esquerda e de direita. Uma divisão que com certeza dói o coração de Deus. Pastores, né? De uma maneira geral, citando textos da Bíblia para defender candidatos, sem o menor conhecimento do que realmente aquele texto ensina. Venho orando a Deus há muito tempo, e já postei vários vídeos deles, um inclusive com mais de 2.600 visualizações, que eu agradeço a vocês a confiança e a credibilidade, pela seriedade com que eu trato a palavra de Deus, sempre com muita isonomia, diferentemente de tudo que se tem visto por aí, porque vocês vão ver bastante a minha posição nesta mensagem. Mas até então eu não estou satisfeito com tudo. Eu sou daqueles que gostam realmente de trazer tudo aquilo que a palavra de Deus tem para clarear a vida das pessoas, nos ajudar realmente a fazer a vontade do Senhor, porque eu sou um servo de Jesus Cristo e a minha mensagem é o reino de Deus, e exatamente sobre esse tema que nós vamos falar. Não o reino ensinando com os fundamentos, porque não é esse que é a questão. Nós vamos trabalhar em cima daquilo que tem ofuscado a mensagem do reino de Deus. E eu perguntei nas minhas orações ao Senhor, como que Jesus lidou com os conflitos de ideologias políticas no discipulado dos 12 apóstolos? Porque assim seria mais fácil de transmitir isso para vocês, de ver todo o evento daquela... E Deus me colocou no coração como resposta exatamente que eu verificasse. Porque o que acontece? A situação deles nos dias de Jesus. Porque todo tempo tem política, não tem como, mundo político. Então, o que você vai aprender agora e conhecer é fruto de muita pesquisa, oração e a direção do Espírito Santo. Como começa o dia dizendo, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Passei ontem, à madrugada, eu fui dormir tarde, justamente buscando, aproveitando esse tempo que hoje era feriado, para estar meditando nesta palavra. E a gente coloca aqui abertamente e deixa ao alcance de todos. Para você entender melhor a Bíblia, eu considero como importante daquilo que aprendi, pelo menos 4 fatores importantes para você entender a Bíblia e não ver tanta distorção como a gente tem conhecido. Primeiro, você precisa conhecer a situação cultural, religiosa, financeira e política daquela época. Se você não conhece isso, você pega um versículo, ainda mais pega por tradução, e você vai fazer a interpretação que você quer, mas você está muito distante do que acontecia. Segundo, você precisa ter conhecimento dos originais, o hebraico no Antigo Testamento e no grego. Aqui nós vamos abordar hoje o tema está mais relacionado aos acontecimentos do Novo Testamento, então dos eventos de Jesus, não das profecias. Quando se trata das profecias a gente tem que contrabalancear os eventos que estão acontecendo no tempo de Jesus. Você precisa naturalmente de um bom dicionário de grego e hebraico para você entender as palavras, e a revelação do Espírito Santo, que sem isso não tem condição. Então, para responder uma pergunta, ela só vai ficar para o final. Eu vou abordar vários assuntos referentes aos discípulos de Jesus, a Jesus, o posicionamento deles, a situação política da época, o envolvimento com Pilatos, Barrabás, para se entender. Vocês têm que entender o contexto político. Hoje, se alguém perguntasse qual foi o contexto político das eleições, você teria que contar muita coisa. Você teria que contar muitas coisas para ser fiel à história. Porque se você, claro, a gente vai trabalhar muito nessa questão de ideologia, porque os apóstolos também tinham. Isso está claramente na Bíblia, eu vou mostrar para vocês, inclusive as palavras explicadas pelo original, o que vai ajudar muito a diferenciar os fatos. Então, para poder responder uma pergunta, nós vamos ter que ensinar várias coisas. Então eu peço a sua paciência e humildemente que você assista o vídeo até o final. Depois você pode dar a opinião que quiser, mas assista até o final, porque são conhecimentos e coisas que não dá para você toda hora estar ensinando na igreja. E muitos não conhecem o que eu vou passar para vocês, tá? Não conhecem mesmo, pastores não conhecem, e eu também não conhecia. Quer dizer, aprendi há muitos e muitos anos atrás e acabei esquecendo, porque são coisas que a gente não usa no dia a dia. Então a gente vai revisando e revisitando esses valores, esses conhecimentos. Então vamos lá. Para responder a pergunta, escolheram Barrabás por quê?
o porquê escolheram Barrabás. Vou dar entrada no assunto, mas a resposta mesmo você terá no finalzinho, tá bom? Então vamos lá. Então nós vemos aí no Evangelho de Mateus, no versículo 15 do capítulo 27, eu até acabei esquecendo de marcar aqui, né? Deixa eu dar uma corrigida aqui. Mateus 27, 15. Nós lemos o seguinte. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Não se sabe ao certo qual é a origem desse costume. Sabemos que os romanos e os gregos eles tinham o costume de soltar prisioneiros durante os aniversários e períodos de festividades dos imperadores, bem como outras datas de regozijo público, né, de festas públicas. Grotius, por exemplo, ele explica que esse costume foi introduzido entre os judeus pelos romanos, com o propósito de lisonjeá-los politicamente, né, para tentar acalmá-los e mantê-lo um povo sem muita rebeldia, porque o povo judeu sempre foi muito rebelde nos seus cativeiros. Basicamente é o que se tem. Naquela ocasião, versículo 16 diz, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Barrabás, no grego Barrabás, filho de um pai ou de um mestre. Marcos e Lucas eles caracterizam o Barrabás como uma pessoa que tinha sido culpada por um assassinato durante uma rebelião. Barrabás ele era um judeu, muito conhecido como guerrilheiro revolucionário, uma espécie de Che Guevara, se podemos dizer isso, um Emiliano Zapata daquela época. Como muitos antes dele apareceram na história de Israel. Para você entender melhor, os judeus foram obrigados a se submeter a um prefeito de Roma, como chamado Pôncio Pilatos, que era o sexto procurador da Judéia. Esse cargo ele era retrógrado na carreira do Pilatos. Então, provavelmente, quando Pôncio Pilatos foi mandado para lá, isso não era um prêmio, na verdade era um castigo, né? É como se pegasse um soldado que está aqui em São Paulo, no centro do país, e manda lá para Aquidauana, para o Xingu, manda lá para a floresta amazônica. Então, assim, isso não é um privilégio, né? É um trabalho que tem que ser feito, mas não é um trabalho de honraria. No versículo 17 diz, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Então Pilatos sabia que se surgisse uma revolta na Judéia, e depois a gente vai tratar um pouco mais diferente essa questão, o governador, no caso aí o Pilatos, ele seria punido com a perda dos benefícios dos títulos e até poderia ser levado à morte. Versículo 18 diz, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Pilatos tinha os sacerdotes exigindo a morte de Jesus, por se proclamar rei, e os sacerdotes eles usavam isso para instigar, né, e pressionar a situação de Jesus para destronar o César. Então eles usavam isso para pressionar o Pilatos. O governador ele pouco se importava com as questões dos judeus, mas ele tinha receio das consequências, porque ele sabia que se os judeus que odiavam a Jesus, ele sabia que os judeus, especialmente os sacerdotes, odiavam Jesus e tinham inveja dele, né? E para piorar aí, no versículo 19 nós vemos, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Pilatos tinha 3 motivos para não condenar Jesus. Primeiro, que ele não encontrou nenhum motivo legal para sentenciar Jesus e ele percebeu que era uma manobra dos sacerdotes. Ele não era tonto, né? Ele era uma pessoa, um governador político muito experiente. Segundo, a mulher dele, né, segundo a tradição se chamava Cláudia, teve um sonho sobre Jesus. Os romanos eles eram supersticiosos, né? E Pilatos temia algum tipo de mau agouro, alguma coisa, né? Caso ele condenasse Jesus sendo inocente, né, a pena de morte. Então ele tinha certo receio sobre isso. E uns dias antes, no texto descrito em Mateus 21, do capítulo, dos versículos 1 a 11, Jesus chegou em Jerusalém com uma multidão montada num jumentinho. Talvez nesse momento, ou Pilatos estava em Jerusalém, né, porque ele morava em Cesareia da Marítima, ou ele escutou as notícias, e ele sabia que a multidão ela era formada por pessoas o quê? Por pessoas pobres, provincianas, vindas da parte mais baixa da pirâmide social daquele tempo, embora também havia alguns ricos. Então ele temia que, como ele era um líder, esse povo poderia se revoltar. E no versículo 20 nós lemos, mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Na maior parte das revoluções que aconteceu,
é a camada mais pobre quem faz, às vezes liderada por um líder mal intencionado, o que faz daquele povo massa de manobra para os seus interesses pessoais. A história registra de Israel, mas no mundo também, não é só em Israel, isso no mundo inteiro. Como foi, por exemplo, a tomada de Bastilha, na prisão do antigo regime francês, que tinha 7 presos, lá em 14 de julho de 1789, onde estavam presos do inimigo do rei, né? Os revolucionários do rei Luís XVI. Então, o rei colocava todo mundo lá e isso virou pano para manga para eles lá, né? Se Jesus tivesse seus simpatizantes revoltados, Pilatos temia então uma revolta e, se não condenasse Jesus, seria denunciado a Roma e seria acusado de alta traição do imperador, né? O que não era interessante para ele, né? Não seria nada interessante para ele nesse momento, né? Versículo 21 diz: de novo perguntou Pilatos, perguntou o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. O dilema de Pilatos então ele era grande. Se ele soltasse Jesus, poderia ter uma revolta e ser punido por Roma. Se não soltasse, seria denunciado e também seria punido por Roma. Quer dizer, é um dilema que ele tinha, né? Versículo 22. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E seja crucificado, responderam todos. E o que fez Pilatos? Versículo 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Pilatos esperava que o povo escolhesse soltar Jesus, um inocente, escolhesse condenar a Barrabás, que era assassino, e a gente vai falar de Barrabás mais no final. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Parecia uma saída inteligente, mas os papéis se inverteram, né? Tecnicamente seria interessante, né? Você coloca um criminoso com uma pessoa inocente, o povo vai, a tendência é imaginar. Agora, por que será que o povo preferiu um assassino do que um inocente? Vou mostrar muitas questões ao longo da mensagem e aí você vai conseguir ter um entendimento muito importante sobre isso. Até ninguém consegue entender de fato por que o povo acabou escolhendo Barrabás. Como que a gente pode entender isso, afinal? O povo judeu, primeiro a gente tem que contar para vocês as questões que envolvem o povo judeu. Porque a escolha foi feita pelo povo judeu. Ele é muito patriota, ele é nacionalista, muito mais do que é, por exemplo, o americano. Vejam só, os apóstolos passaram 3 anos e meio sendo discipulados por Jesus, pessoalmente. Jesus explicou que o reino dele não era desse mundo, está lá em João 18:36. E que ele iria preparar-nos um lugar na casa do seu pai, João 14:2. Jesus ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Marcos 12:17. Jesus mandou anunciar a chegada do reino de Deus. Podemos ver lá em Marcos 16, Mateus 28. Mas os discípulos ainda imaginavam um reino na terra de Israel. E insistiu nessa ideia fixa ideológica. A ideia ideológica do judeu é um reino que é o que vai se cumprir no milênio. Jesus ressuscitou e ficou mais 40 dias ensinando os apóstolos. E qual foi a última pergunta que eles fizeram a Jesus? Está lá em Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Quando uma pessoa está cega, apaixonada por uma ideologia, essa ideia fixa, a pessoa fica obtusa. Ela fica fechada para ouvir um novo ensinamento ou uma contra-argumentação. O filósofo prussiano Nietzsche, ele disse o seguinte: nada aprisiona tanto o ser humano como as suas convicções. As convicções são cárceres, né, prisões, mais inimigas da verdade do que as próprias mentiras, porque você acredita nelas. Porque eu estou falando de convicções, não do ensinamento da palavra do Senhor. Será que as suas convicções ideológicas são sensatas, razoáveis? Ou te fazem um viciado e tapa o seu ouvido para ouvir qualquer pensamento diferente? Já é um dogma, isso vira dogma. E um dogma para os judeus era expulsar os romanos com a guerra. Era o que o judeu esperava de Jesus, e especialmente Judas Iscariotes. Jesus passou 40 dias discipulando os apóstolos, agora com o corpo glorificado. Por exemplo, João 20:26 narra isso. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro,
e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então Jesus atravessa a porta, o seu corpo glorificado. Agora os apóstolos sabiam que Jesus iria voltar ao Pai, e com tantas perguntas que eles poderiam fazer a Jesus. Porque imagina se eu estivesse lá, o que eu ia perguntar? Eu ia perguntar, eu acho que está rápido, isso vai demorar muito. Dá uma diquinhazinha, né? Eles voltam no mesmo assunto revolucionário, patriota, nacionalista sobre a nação de Israel. Atos 1,6, olha lá. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então observa que, de uma maneira geral, a mentalidade ideológica dos apóstolos, ela, mesmo nesses 3 anos e meio de discipulado, ela, pelo menos aquilo que era nacionalista, ela não saiu do coração deles, porque eles queriam a libertação de Israel a todo custo. E Jesus, então, é obrigado a dizer isso. Ele fala, ele fala aí do poder, né? Poder aqui é dinamis, de onde vem a palavra dinamite. É um poder que causa explosão, que vai fazer algo acontecer. Ela é diferente, por exemplo, da palavra poder. O grego tem 3 palavras para poder. Dinamis, que aparece aqui em Atos 1,7 aqui, 1,8 na verdade. Exousia, que significa poder de autoridade, aparece por exemplo em Mateus 28:18, antes do Senhor Jesus dar a ordem e de fazer o discípulo, e fala toda a autoridade ali no grego é exousia. E krasia, que é a palavra de kratos, poder, democracia, né? Democracia é poder que emana do povo. Tecnicamente é isso, né? Que dizem que nós estamos numa democracia aqui, né? Não vamos entrar na questão aqui. Jesus ensina que eles vão conquistar o mundo. Não com o poder de um exército, mas com o poder do Espírito Santo. Não com o poder de propaganda de uma ideologia política, mas com o poder do Espírito Santo. Então, Jesus está mostrando que a natureza do reino de Deus, ela é ensinada pelo poder do Espírito Santo. Então, quando eu sou de esquerda e de direita, eu não estou agindo dentro do poder do Espírito Santo, porque o reino de Deus ele não é ideologia humana, ele é o ensinamento da soberania do Senhor, correto? Porque os discípulos, agora você poderia perguntar assim para mim: pastor, por que os discípulos eram tão aficionados com a ideologia do poder político e militar para restaurar o reino de Israel? Essa é uma pergunta também interessante. Então eu vou tentar resumir aqui para vocês. É algo aproximado, que a gente estava vendo, é muito complexo, então você teria que fazer muitos estudos disso. A ideia não é só para ensinar direitinho, a gente vai dar uma ideia assim aproximada e resumida mesmo, é um resumão. Pelas datas mais aproximadas aí, Abraão, ele nasceu, né, o tempo de Abraão é de 1800 a.C. De Abraão a Jesus, Abraão que é o pai da nação, os hebreus tinham 1830 anos de existência, então mais ou menos no tempo de Jesus. De 1805, com a morte de José, até 1446 a.C., no êxodo, na saída, o famoso êxodo com Moisés, nós temos 384 anos como escravos no Egito, e desde Abraão foram 430 anos fora da sua terra. Então tem que ter uns 430 anos o povo hebreu está fora da sua terra. De 1390 a 1030, eles sofreram 360 anos com os filisteus, na época dos juízes, né? Na famosa época dos juízes. Então já começa por aí. De 720, a Assíria ela deporta os judeus das 10 tribos do norte e acaba com elas. Até o dia de hoje, não se sabe mais. Os judeus não sabem quem são das 10 tribos, sabem dos levitas. E Israel então fica sem a parte do norte, que são as 10 tribos. Em 605, mais ou menos, começa os 70 anos do cativeiro da Babilônia, a profecia de Daniel. A profecia primeiramente de Jeremias, que disse que era 70 anos, né, que Daniel entendeu. Então de 720 até aí são mais 115 anos. Então se a gente somar 430, 360, 115, 70, nós temos aí 975 anos de opressão. Antíoco Epifânio IV, aquele que é citado em Daniel 11, 29 e 30, quando aconteceu a revolta dos Macabeus, por volta de 167 a.C., e considerando aí o cativeiro no Império Grego durou 200 anos, 333 a 165 a.C., e mais
Israel, quando Jesus estava aí ministrando, né, nasceu, estava ministrando, fazendo os seus ensinamentos, né, preparando a mensagem do reino de Deus, a sua morte, paixão, morte, ressurreição e ascensão. Em 37 a.C., o general Pompeu conquista Israel para Roma até Jesus. Então são 67 anos, mais ou menos, de julgo. Então se a gente somar 975 mais 67, daí já passa de 1000 anos. Então assim, desses 1830 anos, a maior parte do tempo, mais de 1000, Israel foi escravo. No Brasil, o povo fica indignado quando vê faltando, por exemplo, remédio e comida para o povo, aumentando os preços das coisas, especialmente quando ele olha a corrupção dos governos. E corrupção no Brasil, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, né? Imagina Israel com a corrupção feita por estrangeiros na sua terra. É a mesma coisa que viessem chineses aqui e eles começassem, por um exemplo, ou argentinos, enfim, qualquer outro aí, o russo, americano, e eles começassem a serem corruptos com as nossas coisas, aqui dentro do país. Assim os judeus viveram a maior parte da sua história como escravos, subjugados por poderes corruptos e exploradores. Quer dizer, então a coisa sempre foi ruim lá. Os judeus não queriam um mestre que os ensinasse a suportar a escravidão e o sofrimento. Não era isso que eles estavam procurando. Os judeus eles queriam alguém que ensinasse e os liderasse a uma guerra armada, com violência contra os romanos. Eles tinham sede de sangue. Para os judeus, o Messias era um líder guerreiro. Sempre é assim que eles imaginam o Messias. Por isso que eles vão ser enganados. No começo, Jesus parecia preencher as exigências. Ele calava os fariseus, os saduceus, ele falava bem. Ele ainda fazia milagres. Poderiam dizer, esse é o cara. É como se eles estivessem imaginando tudo. Imagina na cabeça deles. Nós, judeus, indo num exército onde o general tem o poder de ressuscitar mortos. Se eu morro, ele me ressuscita. Perfeito. E se voltar comida, ele multiplica pães e peixes. E se formos atravessar o mar Mediterrâneo e uma tempestade nos ameaçar? Com a sua voz, Jesus acalma a tempestade. Imaginaram? Vamos vencer os romanos e expulsar Roma de Israel. Mas Jesus frustrou as esperanças desse povo sedento de guerra, quando ele fez o discurso que nós chamamos de discurso pacífico, ou discurso da paz. Lá em Mateus 5, 38, 41, ele diz, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. 1 milha é 1,5 km, então você teria que andar 3 km. Os judeus não queriam esse tipo de Messias. Ele veio para ensinar o contrário daquilo que era a sua expectativa. Agora, como Jesus tratou a ideologia política com seus discípulos? Que nós vamos ver, porque muita gente não sabe disso. Você lê o texto aí e nem imagina o que se passava. Estou dando todo esse contexto para vocês entenderem o clima tenso que era naquele tempo também. Nós vamos lá então. Mateus 10, 3, 4. Filipe falando da Jesus separando os seus discípulos. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Publicano, a palavra telonês, cobradores de impostos. E havia uma classe em que os judeus odiavam mais do que os romanos. Havia sim. Eram os judeus a favor de Roma. Eram os cobradores de impostos. Estratégia de Roma, que sabiam que eles eram corruptos. Roma sabia. Quer dizer, essa questão de corrupção sempre teve. Não vai acabar, gente. Fica tranquilo, tá? Não vai acabar. Até o milênio. Até lá sempre vai haver corrupção. Então, não se preocupe que nós vamos continuar vendo muito escândalo de corrupção. Fica tranquilo, tá bom? Eles entregavam os impostos que Roma queria e ficavam com aquilo que cobrava mais. Simples assim. Roma exigia 400, eles cobravam 500. Ficavam com os 10 e os romanos faziam vista grossas. Os publicanos eles não eram odiados somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto por causa do seu emprego como pela sua crueldade, avareza e engano, usados para realizar as suas tarefas. Então, Jesus chamou um publicano, ele chamou um sujeito corrupto. Ele pegou o que tinha de mais corrupto lá, e que é o autor do evangelho. Então nós temos um tipo de ideologia aqui. E o Senhor não vai parar para isso. O Senhor Jesus ele vai fazer mais.
Aí ele diz aqui que ele chamou Simão Zelote. Quem eram os zelotes? Aí é que está o detalhe. Nós temos em grego a palavra cananites, zeloso. Segundo Flávio Joséfo, os zelotes eram um partido político. Ele foi fundado por Judas, o Galileu, que liderou uma revolta contra os romanos no ano 6 depois de Cristo, basicamente ali próximo do nascimento de Jesus. Os zelotes, eles praticavam terrorismo, saqueavam os cofres romanos, puseram fogo no palácio de Herodes, eram assassinos, pois diziam que para atingir o objetivo a violência era justificada. E isso não mudou, né? Dentro desse grupo vai nascer um braço pior ainda, que era de zelotes, os que ficaram conhecidos como sicários, né? Um grupo dentro de um grupo. Sicários, no latim, homem de adaga, plural de sicari. Ele era um braço ainda mais radical dos zelotes. O apelido sicário era porque eles andavam com uma faquinha, um pequeno punhal chamado sica, que se podia esconder facilmente debaixo da roupa, ou até na palma da mão, se o sujeito tivesse a mão grande, né? E no meio da multidão. Então eles entravam no meio da multidão e faqueavam e matavam. Eles faziam isso mesmo, né? Eles eram terroristas cruéis. Eles mataram numa ocasião 700 mulheres e crianças na vila judaica de En-Gedi, porque os líderes se recusaram a unir-se com eles na revolução, entre outras coisas. Em 70, na destruição de Jerusalém, os sicários eles colocaram fogo nos armazéns da cidade, do seu próprio povo, destruindo as reservas de comida para obrigar o povo com fome a ir para a guerra contra os romanos. Pra você ter uma ideia quem era. E Jesus chamou para o seu grupo de discipulado, além de um publicano, Mateus, um zelote, que era desse grupo aí, o Simão. Então é como se ele tivesse dentro do discipulado um de esquerda e um de direita, independentemente de quem você entende quem é o quê. Porque todos eles se odiavam. Então não muda nada, porque o de esquerda odeia o de direita e o de direita o de esquerda. Então isso daí, até aí estão iguais. Jesus chamou para o seu grupo de discipulado, então... agora a gente poderia pensar assim, como ninguém muda da noite para o dia, você já imaginou como deve ter dado trabalho para Jesus? Como foi possível libertar das suas ideologias políticas tão antagônicas? Porque eles precisavam ser libertos disso aí. No discipulado, Jesus ensinou que o reino de Deus é maior do que qualquer ideologia política que você esteja tão fanaticamente seguindo. Se você está seguindo uma ideologia política há muito tempo, você está fora do reino de Deus. Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus foi categórico. Eu sempre gostei dos ensinos do Senhor por causa disso. É curto e grosso. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Tem que estar dentro, que muda o resto. A libertação é promessa para os discípulos. Veja bem, esse texto foi muito usado, mas ele é usado fora de contexto. João 8,31, né, o João ele narra isso. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Na minha palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa promessa ela não é para qualquer um. Por isso que existem muitas pessoas que não são libertas. É para discípulos. Então ele disse, e vós, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então discípulo de Jesus é quem permanece na palavra dele, que não cai para nenhum tipo de ideologia. Nós somos discípulos de Jesus. Se você permanecer na palavra de Deus, que é o reino de Deus, você não viverá mais debaixo de ideologia política. Os discípulos ainda tiveram muito que aprender para serem, enfim, libertos de ideologias políticas. Um grande número de teólogos, devido a essas evidências político-históricas, não acreditam que Judas Iscariotes traiu Jesus porque queria a morte do Senhor, ou só por dinheiro. Então veja bem, de fato, você imaginar que Judas foi acolhido, tudo que ele recebeu, os milagres que fez, que ele não tinha interesse realmente maligno, só de eu quero que mate o meu Senhor. Não era esse. Acho que dificilmente alguém pode acreditar nisso, e a Bíblia não deixa você interpretar dessa forma. Mas acredito que o Judas queria provocar em Jesus uma situação para que Jesus se autoproclamasse rei. Porque Judas e os demais apóstolos viram o poder de Jesus, talvez se perguntassem, por que Jesus não faz nada contra os romanos e ele não proclama a independência de Jerusalém? Todos se juntariam a Jesus. Pedro já tinha até sua espada preparada, lá em João 18:10, lá ele vai cortar a orelha do Malco. Quer dizer, não é interessante? Já estava tudo preparado.
A esperança era que quando os soldados cercassem Jesus, o Senhor iria dar as ordens ou pedir ao Pai as 12 legiões de anjos que ele falou em Mateus 26, 53, que seriam aí pelo menos 72 mil anjos. Era anjo pra caramba, um só fez aquele estrago lá na Síria, imagina 72 mil. E mais ainda, a gente vai ver que essa questão ideológica era tão profunda. Vamos ver dois, o próprio João, os irmãos João e Tiago, imaginavam, o Tiago menor e o João, imaginavam que ao Jesus proclamar o seu reino, eles seriam os dois ministros mais importantes do reino, e já começaram a negociação de cargos, e isso causou um grande problema no discipulado. Está lá, a gente vê escrito aí em Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Aqui pelo menos o de esquerda e direita estão se entendendo, né? Já estão melhor do que os do nosso tempo. Respondeu-lhe, mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto porém ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado, aqueles a quem está preparado. E foi para os dois lá, né? Que eu vou falar deles daqui para frente, os dois ladrões lá, né? Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. E aí então, igual ele está lá para ele. Você vê que é a questão política. Eles estavam pensando no discipulado de uma forma ainda ideológica, né? Com as suas ideologias. Mas Jesus, chamando-os junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, ele começa os ensinamentos do reino de Deus. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, os princípios do reino de Deus não dá para ser colocado dentro de ideologia humana. E afinal, quem era Barrabás? A gente precisa falar agora dele, né? Para a gente poder entender por que o povo escolheu ele. Todos só pensam em Barrabás como ladrão. Esse é o ensinamento que tem, e a maioria das pregações você vai escutar isso. Mas vamos lá. João 18,40 diz assim: então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Salteador em grego é leites, que vem de leia, ou lia, né? Saque, ladrão, um saqueador, um bandido, mas alguém que usa violência para impor sobre alguém o seu viés político e ideológico, motivado por sua agenda política. Ele é um revolucionário, um criminoso, um famoso. O ladrão comum é kleptes, de kleptos, o que rouba, o que furta, de onde vem a palavra kleptomania, que aparece, por exemplo, lá em Mateus 24:43, e em João 12:6 designa Judas Iscariotes. Então, o Barrabás não era um ladrão comum, desse ladrão que entra em casa, assalta, não era esse tipo de cara. Ele era um revolucionário. Então os roubos, as coisas, as pilhagens eram saques. Então o roubo dele se refere a saques. Ele fazia essas coisas justamente para enriquecer, fortalecer, enriquecer. É mais ou menos, vamos dizer o seguinte, era como se fosse uma espécie de PCC da época. Os crimes, porque eles se organizavam no crime, mas eles tinham um ideal, não era só montar o coisa do crime. Eles queriam o quê? Montar exércitos poderosos para destronar, para expulsar Roma de Israel. Para um povo que sofria demais, os lestais eram muito bem vistos, porque o surgimento de um líder violento renova a adesão do povo para tentar sua libertação de um jogo dominante. Então esse é o caso. Assim foi Lampião, que é herói em parte do Nordeste até hoje. Che Guevara para os cubanos, Emiliano Zapata para os mexicanos. Aí você pergunta: e os dois ladrões? Os famosos dois ladrões. O que se tem a dizer sobre eles? Mateus 27:38 nós lemos: e foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. A nossa tradução diz assim, né? A atualizada, a Almeida Revista Atualizada diz assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Também esses lestes, como Barrabás, portanto, não sejam tolos de dizer bom ladrão. Nenhum ladrão é bom. Então nós temos 3 lestais aqui. 3 lestais. Nós temos 3 deles que são famosos. O Barrabás. Então a gente já sabe que Barrabás, como lestai, ele era um revolucionário.
tá? Ele era um líder revolucionário. E os dois ladrões da cruz. Uma antiga tradição os chamava de Zoatão e Cama. E posteriormente, em antiga versão latina, esses dois revolucionários foram chamados de Dimas, aquele que aceita Jesus, né, que fala a qual Jesus promete o paraíso, e Gestas, pelos quais eles ficaram mais conhecidos. Então, Barrabás, usando a tradição Dimas e Gestas, eram lestais. Barrabás ele não foi preso por causa de roubo, mas por causa de revolta e assassinato. Está lá em Marcos 15:7. Havia um chamado Barrabás preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. A palavra amotinadores é sustacineste. Esses sustacinestes significa companheiro de insurreição, de motim, companheiro de revolta, colega de motim. Então, um companheiro de obras revolucionárias. Homicídio, fonos, quer dizer assassinato, homicídio. Homicídio é a morte de uma pessoa praticada por uma outra, né? Uma terceira. Assim, agora sim faz sentido Pilatos trazer Barrabás por uma disputa de preferência do povo. Pilatos então lhe propôs, na linguagem de hoje a gente poderia dizer o seguinte: já que vocês me ameaçam com uma carta para Roma, falando para os sacerdotes, então escolham a quem eu devo soltar, um homem inocente e bom ou um revolucionário e assassino. Então ele colocou isso com uma intenção já de aliviar para o lado de Jesus, tentando se esquivar porque ele estava sendo pressionado, né? E se o povo escolhesse, uma vez que o povo escolheu, né? Está escolhido, é a vontade do povo que deve ser feita. Então é isso que ele queria. E naturalmente vocês veem que manipulação sempre existiu. O que vai acontecer? Então os sacerdotes eles vão manipular o povo, mostrando a importância do Barrabás, e isso que vai acabar acontecendo. Marcos 15:14 nós vemos: mas Pilatos lhe disse, que mal fez este? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Pilatos então não acreditava que o povo fosse escolher um revolucionário perigoso como Barrabás, por ser um inimigo de Roma. Mas para sua surpresa, o povo escolheu Barrabás. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quando você é conivente com alguém que sabe que ele vai fazer um pecado maior, o seu pecado se torna maior ainda. Por isso que é importante o cristão, você entender que o cristão tem uma enorme responsabilidade quando vai votar. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas a surpresa, o povo escolheu o Barrabás. João 19, 11 e 12 está escrito: a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então assim, eu creio que até aqui a gente está entendendo o seguinte, que eles tinham problemas no contexto político muito forte na época, que vai interferir em tudo, não só no discipulado de Jesus com seus discípulos, mas também até mesmo na escolha daquele que vai condená-lo à morte. Jesus era um homem bom, mas ele não se encaixava no perfil de líder revolucionário e guerreiro que o povo esperava, que o libertasse da escravidão romana. Então, o povo estava por demais cego com a ideologia dos lestais para enxergar a verdade. Então esses lestais fizeram a cabeça, o povo já era, por tendência, ele esperava um líder assim. Quando você se apaixona demais por uma ideologia, você começa a ficar idiota. A palavra latina para ignorante, tá bom? Na nossa tradução, ela aparece, por exemplo, lá em 2 Pedro 2,12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Ignorantes, a palavra agnoel, grego, ela é ignorante, é ser idiota. Idiota é o latim para essa palavra, que é o que é? A pessoa que está fixa numa ideologia, então ela não aceita uma contra-argumentação, ela não aceita pensar numa outra hipótese, essa convicção para ela é tudo. Então isso dificulta inclusive a crer no reino de Deus. Por isso que o evangelho do reino de Deus ele não aceita ideologia nenhuma. Até que ponto as suas convicções e ideologias não estão sendo uma armadilha, uma prisão, uma alienação que te arranca dos princípios do reino de Deus? Isso é importante. Acredito que quem tem essa dificuldade não vai conseguir nem entender ou aceitar o que eu estou falando, porque você tem que pensar, você tem que raciocinar se é correto ou não. Nem direita nem de esquerda, mas o reino de Deus.
para te impedir de conhecer a verdade. Jesus então, repetindo, ele disse, em João 8, 31, 32, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu repito, e os apóstolos estavam tão obcecados com sua ideologia de restaurar o reino de Israel, que esta foi a última pergunta que fizeram a Jesus após a ressurreição e antes dele voltar ao Pai. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Atos 1,6. É interessante a gente ver essa situação, né? 3 anos e meio de discipulado, mais 40 dias, e só falavam nisso. É interessante de ver isso. Foi pela mesma razão que o povo escolheu Barrabás. Lucas 23, 18. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Na propaganda do povo, já na cabeça daquela massa manipulada, Barrabás era o cara, o líder que eles procuravam. Jesus não estava preso, mas Barrabás estava preso. E o povo viu uma nova chance de seu líder sair da cadeia. Vocês não estão na vontade do Pai? O Pai trabalha com as coisas da maneira que estão. Ele é soberano. Então ele se aproveitou dessa situação porque ele tinha um propósito. O filho tinha que morrer na cruz. E o que ele usou? Ele usou a situação política da época. Eu acredito, né? Mas eu vou deixar isso para o final. No final eu falo isso na conclusão. Jesus não estava preso, mas Barrabás estava preso. E o povo viu uma nova chance de seu líder sair da cadeia. Barrabás era muito popular. Alguns manuscritos antigos do grego têm o nome de Jesus Barrabás, pois dava e falava o que o povo queria ouvir. Independência, sangue, luta contra Roma. Barrabás era o símbolo máximo de um líder revolucionário. Os anos se passam e todos esses líderes fracassaram e levaram multidões a morrerem com eles e em vão. Passaram-se muitos anos e a coisa não mudou, né? Hoje, você não encontra nenhum seguidor de Barrabás e desses líderes. Mas os seguidores de Jesus você encontra em todos os continentes, pregando o evangelho, fazendo discípulos. E os que morreram em Cristo, um dia irão ressuscitar na volta de Jesus para buscar a sua igreja. Coisa que nenhum outro líder poderá fazer. Se você estivesse em Jerusalém, hoje com sua ideologia política, a quem você escolheria, Jesus ou Barrabás? É interessante de ver, não é? De você colocar-se, ter essa empatia de se colocar. Tem certeza? Porque é muito fácil falar que escolheria Jesus. Porque talvez você esteja tão cego em sua ideologia política que mesmo se dizendo cristão, você teria também escolhido Barrabás, acreditando em mudanças feitas por um homem carismático e muito popular em seu país e até em outras nações. Então, infelizmente, era essa a ideia que se tinha na época. Então, quando a gente vê, a gente fica lá, Jesus, o que foi? Tá, Deus trabalhou com o que tinha, mas o povo estava acreditando e esperando o quê? Um líder revolucionário, um homem que mudasse as coisas. E o cara apareceu ali para eles, né? Está chegando a hora da gente ir para casa. O mistério da injustiça está preparando as nações para receber o anticristo, como está lá em 2 Tessalonicenses. Se você olhar a Europa, a América, o Oriente, Deus ter permitido que os principados levantem líderes que ajudem a eliminar a mensagem do reino de Deus da mente das pessoas. Então, o que é preocupante? Mas, ao mesmo tempo, é bíblico. As pessoas vão estar se distanciando do evangelho do reino de Deus, das suas congregações, da palavra de Deus. Cada vez mais os homens serão amantes de si mesmos. O número de divórcios e abortos vai aumentar em escala surpreendente. A iniquidade vai ser multiplicada. Eu poderia dizer aqui, multiplicada por 1000. A igreja é cada vez mais amiga do mundo do que de Deus. Então, está havendo separação. Né? É aquilo que fala o Apocalipse, né? No finalzinho. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Estamos cada vez mais perto da promessa de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. João 14, 1, 3. E para isso, cumprir-se-á a profecia que nós ansiamos tanto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Então fica o aviso de Jesus para você. Marcos 13, 33, 35 a 37. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então esta é a palavra. Então vocês viram que, no contexto geral, Jesus enfrentou problemas de ideologias no seu grupo de discipulado, coisas difíceis, enraigadas, difíceis de sair, que só com a descida do Espírito Santo eles amadureceram, o Espírito Santo abriu a mente. Não há meio sendo discipulado pelo poder do Espírito Santo. Viram então o porquê foi fácil manipular o povo para que clamasse pela libertação do seu líder da cadeia, ao invés de Jesus. Então, infelizmente, essas coisas existem. O que eu quero dizer com tudo isso é que, ainda assim, nós temos que pregar o Evangelho do Reino de Deus. Nós teremos tempos difíceis, sim, pela frente, de todas as formas que vocês imaginam. Mas as coisas estão se cumprindo. Então, as pessoas podem dizer, como é que você estava? Olha, gente, eu creio que a gente tem que estar esperançosos. Eu creio que a gente tem que estar cada vez mais certos de uma coisa. Eu estou olhando, nós vivemos aqui na Terra e temos que batalhar para ter dias melhores, orarmos, mas não se esqueça que o nosso tempo, ele está chegando. Como eu disse ali, está chegando a hora da gente ir para casa, está chegando a hora do povo verdadeiro de Deus. E Apocalipse 22, 11, na revista atualizada que eu estou aqui na mão, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Então isso vai continuar, gente, vai ampliar, fica tranquilo, viu? Vai haver polarização. A polarização vai ter, mas é entre os cristãos e os demais, independentemente dos demais, aí entra de esquerda, direita, de centro, não importa. É os do reino de Deus e os que não são do reino. Continua imundo, ainda sendo imundo. Então as pessoas vão continuar fazendo coisa errada. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esses são dois grupos, é uma polarização. Os que são do reino de Deus e os que não são. Então assim, Jesus, Barrabás, esquerda, direita e o reino de Deus. Esta foi a mensagem. Por quê? Escolheram Barrabás. Se você gostou, deixe o seu like, nos ajude. Compartilhe essa mensagem, ajude outras pessoas. Se não fez ainda, quiser me ajudar ainda mais, inscreva-se no meu canal e acione o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Pai, eu oro por todas aquelas pessoas que estão recebendo essa mensagem, que o Senhor esteja libertando de toda a ideologia política, de tudo aquilo que tira da sua mente o conhecimento do reino de Deus. Se está desviado, que retorne para sua casa, retorne para a congregação onde ele estava. Ó meu Deus, se está no pecado, que o Senhor liberte-o desse pecado, leve-o ao discipulado para ser um discípulo de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo essas vidas, abençoa cada pessoa que ouviu essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, com as promessas da tua palavra, assim como o Senhor transformou Mateus, o Senhor transformou Simão Zelote, o Senhor transformou os 12, o Senhor transforme as nossas vidas e possamos ser cada dia mais discípulos de Jesus Cristo e discípulos do reino de Deus, a mensagem do Evangelho do reino de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.